Quando vemos notícias sobre a Rússia, normalmente ouvimos falar de guerras, tensões internacionais e um país envolto em um clima extremamente hostil. Mas, e se eu te dissesse que existe um mundo completamente diferente escondido por trás dessa narrativa? Sejam bem-vindos à Rússia, o império que recusa morrer. Localizada entre a Europa e a Ásia, a Rússia é o maior país do planeta, um território que se estende por milhões de quilômetros e atravessa diferentes paisagens, climas e culturas. Sua dimensão impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pelo fato de atravessar vários fusos horários. Em Moscou, o dia pode estar terminando enquanto, no extremo leste, em Vladivostok, a manhã já começou. Em algumas regiões, as pessoas saem para trabalhar sob a luz do sol, enquanto em outras, ainda é madrugada. É como se o tempo se movesse em ritmos diferentes dentro do mesmo país. Mas a Rússia é muito mais do que sua extensão geográfica. É uma terra onde influências europeias e asiáticas se misturam, onde antigos impérios deixaram marcas profundas e onde a natureza ainda ocupa espaços imensos. Na Sibéria, vilarejos inteiros vivem cercados por florestas intermináveis e invernos rigorosos. Já em cidades como São Petersburgo, avenidas largas, museus e palácios lembram o passado imperial e a forte ligação com a cultura europeia. E, apesar das distâncias gigantescas que separam suas regiões, existe algo que une esse país de dimensões continentais. A cultura russa se manifesta com força nas celebrações, nas danças tradicionais e nas festas que atravessam gerações. Em muitas cidades e vilarejos, é comum ver apresentações de danças folclóricas, com trajes coloridos, botas altas e movimentos rápidos que refletem histórias antigas de guerra, colheita e sobrevivência. O som da balalaika, um instrumento típico russo, ecoa em festivais populares e reuniões familiares, criando uma atmosfera que mistura alegria e tradição. Durante o inverno, uma das celebrações mais conhecidas é o Maslenitsa, um festival que marca o fim da estação fria e a chegada da primavera. Nessa época, famílias se reúnem em praças públicas para comer panquecas tradicionais, participar de jogos, assistir a apresentações musicais e celebrar o retorno do calor depois de meses de neve e temperaturas extremas. É um momento de união coletiva, onde o humor e a convivência ajudam a enfrentar a dureza do clima. No entanto, o que impressiona na Rússia não é apenas seu território vasto, mas o fato de abrigar alguns dos ecossistemas mais extremos e menos explorados do planeta. E a partir de agora, vamos explorar a Rússia por inteiro, região por região, dos confins gelados da Sibéria até os centros urbanos que moldaram impérios, passando pelas montanhas sagradas e pelos ecossistemas únicos que tornam este país verdadeiramente incomparável. Na região mais vasta e menos explorada da Rússia, onde florestas impenetráveis se estendem por distâncias que desafiam a compreensão humana, existe um mundo que parece ter permanecido intocado desde o início dos tempos. A Sibéria cobre mais de 13 milhões de quilômetros quadrados de vegetação densa, rios sinuosos e uma vida selvagem que desafia a imaginação. É uma terra onde as distâncias são medidas em semanas de viagem e onde comunidades isoladas ainda dependem da natureza para quase tudo o que precisam para sobreviver. Penetrar na Sibéria é como entrar em outro planeta. O frio é tão extremo que, em algumas regiões, as temperaturas caem abaixo de 50 graus negativos durante o inverno. O ar é tão puro e tão frio que parece quase sólido, queimando os pulmões a cada respiração. O silêncio é profundo, quebrado apenas pelo vento que sussurra entre as árvores e pelo som distante de animais que raramente são vistos.
É um mundo onde a morte e a vida coexistem em equilíbrio, onde cada árvore que cai alimenta milhões de outras criaturas, onde nada é desperdiçado e tudo faz parte de um ciclo que se repete há milhares de anos. Aqui, nas profundezas dessa floresta impenetrável, vive uma das criaturas mais majestosas do planeta, o urso pardo siberiano. Com o corpo coberto por uma pelagem espessa que oferece proteção contra o frio extremo, ele é um dos predadores mais poderosos da região. Seus olhos escuros observam o ambiente com atenção constante, e suas garras, capazes de perfurar a casca das árvores mais duras, são ferramentas de sobrevivência impressionantes. Raramente visto por seres humanos, ele se move silenciosamente pelas florestas, tornando-se uma lenda viva e um símbolo de força bruta que ainda domina essas terras selvagens. Mas, nas regiões mais remotas do extremo oriente russo, existe um predador ainda mais raro e ainda mais temido. O tigre siberiano, o maior felino do planeta, reina como o verdadeiro guardião dessas florestas geladas. Com um corpo poderoso, capaz de ultrapassar 300 quilogramas e uma força silenciosa que poucos animais conseguem igualar, ele percorre territórios imensos em busca de presas. Cada passo é calculado, cada movimento é preciso. Quase invisível na neve e na sombra das árvores, o tigre é a personificação da sobrevivência em um dos ambientes mais severos da Terra. Mas o urso e o tigre não são as únicas criaturas extraordinárias que habitam essas florestas. Os alces siberianos, os maiores cervídeos do mundo, vagam pelas florestas de coníferas em busca de alimento. Com seus corpos massivos e chifres que podem pesar até 20 quilogramas, eles são símbolos de resistência e adaptação ao frio intenso. Acima deles, águias douradas cortam o ar com voos rápidos e precisos, suas asas abrindo-se por mais de 2 metros de envergadura. E nas águas geladas dos rios, peixes migratórios ainda seguem rotas milenares, nadando contra a corrente em uma jornada que é ao mesmo tempo épica e delicada. Mas, mesmo em uma terra dominada pela natureza selvagem, o ser humano encontrou uma maneira de atravessar esse território colossal. No final do século XIX, nasceu uma das maiores obras de engenharia da história moderna, a Ferrovia Transiberiana. Estendendo-se por quase 10 mil quilômetros, ela conecta a capital Moscou ao extremo oriente russo, cruzando florestas, rios congelados, montanhas e cidades isoladas ao longo de uma jornada que pode durar mais de uma semana. Viajar pela Ferrovia Transiberiana não é apenas um deslocamento. É uma travessia através do tempo e do espaço. Ao longo do percurso, paisagens mudam lentamente diante das janelas. De densas florestas boreais a campos abertos, de vilarejos silenciosos a cidades industriais. Em muitos lugares, essa ferrovia é a única ligação com o restante do país, transportando alimentos, combustível, trabalhadores e histórias. É uma linha de vida que mantém comunidades inteiras conectadas em uma das regiões mais remotas do planeta. Dentro da vastidão siberiana, existe um lugar que parece ter sido esculpido pela própria natureza como um presente para a humanidade. O Lago Baikal é o lago mais profundo do mundo, com profundidades que alcançam 1.642 metros, mais profundo do que qualquer outro lago da Terra. Suas águas são tão claras que é possível enxergar objetos a 40 metros de profundidade, uma transparência que é praticamente única entre os grandes lagos do planeta. Formado há aproximadamente 25 milhões de anos, o Lago Baikal contém cerca de 20% de toda a água doce líquida da superfície do planeta, mais água que todos os grandes lagos da América do Norte juntos. Suas dimensões são impressionantes. Com mais de 630 quilômetros de comprimento e uma largura que varia entre 20 e 80 quilômetros, ele é um verdadeiro mar interior que se estende pela Sibéria como um espelho que reflete o céu infinito. O lago abriga um ecossistema único, com mais de 1.700 espécies de plantas e animais, muitas delas encontradas apenas em suas águas. A foca do Baikal,
uma criatura rara que vive exclusivamente neste lago, é considerada um verdadeiro tesouro biológico. Seus olhos grandes e seu corpo adaptado para o frio extremo fazem dela uma das criaturas mais fascinantes do planeta. Nas margens do Baikal, cadeias montanhosas se elevam dramaticamente, criando um cenário que parece ter saído de um sonho. Durante o inverno, o lago congela completamente, formando uma superfície de gelo tão espessa que veículos conseguem atravessá-la com segurança. Durante o verão, suas águas se transformam em um refúgio para viajantes que buscam silêncio, natureza e uma conexão profunda com um dos ambientes mais antigos da Terra. Depois de atravessar florestas intermináveis, rios poderosos e territórios que parecem não ter fim, a exploração pela Sibéria finalmente alcança um novo limite geográfico. A vastidão continental que dominou toda a jornada começa a dar lugar a um horizonte diferente, onde o cheiro do mar substitui o ar seco do interior e onde o vento carrega sinais de um novo ambiente. É nesse ponto extremo do território russo, onde a Terra encontra o Oceano Pacífico, que surge Vladivostok. No extremo leste da Rússia, a mais de 9.000 quilômetros de Moscou, essa cidade representa a transição entre dois mundos. De um lado, o imenso interior siberiano que percorremos ao longo da jornada. Do outro, a Ásia e o Oceano Aberto, conectando a Rússia a rotas comerciais, culturas e influências que ultrapassam as fronteiras continentais. Vladivostok não é apenas uma cidade costeira. Ela simboliza o fim de uma travessia e o início de uma nova perspectiva. Aqui, a geografia muda, o ritmo da vida se transforma e a Rússia revela uma face menos conhecida, voltada para o Pacífico e para o restante do continente asiático. Ao norte de Vladivostok, existe uma região que parece ter permanecido congelada no tempo geológico. A Península de Kamchatka é uma das regiões vulcânicas mais ativas do planeta, com mais de 30 vulcões ativos e inúmeros vulcões extintos que se elevam como monumentos de pedra e cinza. É uma terra onde a natureza ainda está em processo de criação, onde a terra literalmente ferve sob os pés dos visitantes. Kamchatka é o lar de alguns dos vulcões mais espetaculares do mundo. O vulcão Kliuchevskaya, com seus 4.850 metros de altura, é um dos vulcões mais ativos do planeta, entrando em erupção regularmente e lançando lava e cinza a quilômetros de distância. Suas encostas são cobertas por uma vegetação esparsa, que consegue sobreviver durante o ambiente hostil, e suas crateras ainda fumegam constantemente, lembrando visitantes que estão em um lugar onde a Terra ainda está viva e em transformação. Mas Kamchatka não é apenas vulcões. É também um refúgio para uma das maiores populações de ursos pardos do mundo. Esses animais gigantescos, que podem pesar até 700 quilogramas, vagam pelas florestas e costas de Kamchatka em busca de salmão. Durante a estação de desova, os rios de Kamchatka se enchem de salmão, e os ursos se reúnem em números impressionantes para se alimentar, criando um espetáculo natural que é praticamente único no planeta. Deixando as regiões selvagens para trás, nos dirigimos para o coração político e cultural da Rússia. Moscou, a capital. Localizada no coração do país, Moscou é uma cidade que frequentemente é incompreendida, mas que merece ser reconhecida como uma das capitais mais importantes do mundo. Com uma população de aproximadamente 12 milhões de habitantes, ela é uma metrópole que combina história medieval com modernidade radical. O Kremlin, a fortaleza histórica que fica no coração de Moscou, é um símbolo de poder que atravessa séculos. Suas muralhas vermelhas, construídas durante o século XV, ainda cercam o complexo que abriga os edifícios mais importantes do governo russo. Dentro do Kremlin, a Catedral da Assunção, com suas cúpulas douradas que brilham sob o sol, é um testemunho da importância religiosa que Moscou sempre teve na história russa. A Praça Vermelha, a maior praça de Moscou e uma das mais famosas do mundo, repousa majestosamente diante do Kremlin. Com seus edifícios históricos, suas lojas de luxo e seu ambiente que é simultaneamente solene e vibrante,
A Praça Vermelha é o coração pulsante de Moscou. A Catedral de São Basílio, com suas cúpulas coloridas que parecem ter saído de um conto de fadas, é o monumento mais icônico de Moscou e um símbolo reconhecido em todo o mundo. O metrô de Moscou é uma obra-prima de engenharia e design. Inaugurado em 1935, ele é considerado um dos mais belos sistemas de metrô do mundo. Suas estações são verdadeiros palácios subterrâneos, com lustres de cristal, mosaicos elaborados, esculturas de mármore e colunas que parecem suportar o peso de impérios. Viajar pelo metrô de Moscou é como caminhar através de um museu vivo, onde cada estação conta uma história diferente da história e cultura russa. Ao seguir para o sul de Moscou, a paisagem começa a mudar gradualmente. As planícies dão lugar a relevos mais acidentados, e no horizonte surgem as montanhas do Cáucaso, uma das regiões mais diversas e culturalmente ricas de toda a Rússia. Essa cadeia montanhosa se estende por mais de 1.000 quilômetros e abriga uma impressionante variedade de povos, idiomas e tradições que coexistem há séculos. Entre vales profundos e encostas cobertas de neve, encontramos cidades e vilarejos que preservam costumes antigos. Sochi, localizada às margens do Mar Negro, revela um contraste surpreendente. Ali, é possível observar praias ensolaradas ao mesmo tempo em que, nas montanhas próximas, o inverno domina o cenário. Essa combinação rara de clima e geografia faz da região um dos destinos mais curiosos do país. No coração dessas montanhas, ergue-se o Monte Elbrus, o ponto mais alto da Europa, com mais de 5.000 metros de altitude. Suas encostas nevadas e seu isolamento reforçam a sensação de que estamos diante de um território onde a natureza ainda impõe respeito. Ao redor dele, comunidades mantêm tradições que atravessam gerações, com músicas, danças e culinária que refletem a diversidade cultural da região. Mas a jornada pela Rússia não segue apenas para o sul. Viajando para o noroeste, encontramos São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia e a porta de entrada para a Europa. Fundada pelo czar Pedro o Grande em 1703, São Petersburgo foi construída sobre pântanos e água em um feito de engenharia que desafiou as leis da natureza. A cidade foi projetada para ser a capital de um novo império, um símbolo de poder e modernidade que rivalizaria com as grandes cidades europeias. São Petersburgo é conhecida como a Veneza do Norte, devido durante seus 101 ilhas e centenas de canais que cortam a cidade em todas as direções. Com mais de 150 canais e centenas de pontes que os atravessam, a cidade oferece uma experiência visual que é praticamente única. Durante o verão, quando o sol nunca se põe completamente, um fenômeno chamado de verão branco, que ocorre entre junho e julho, a cidade é iluminada por uma luz dourada que parece mágica. O Palácio de Inverno, a residência oficial dos czares, é um dos edifícios mais impressionantes de São Petersburgo. Com sua fachada azul e branca que se estende por mais de 200 metros, ele é um símbolo da opulência e do poder imperial. Hoje, o palácio abriga o Museu do Hermitage, uma das maiores coleções de arte do mundo, com mais de 3 milhões de obras que abrangem desde a antiguidade até o período moderno. Deixando as grandes cidades para trás, nos dirigimos para uma região que parece ter permanecido congelada no tempo medieval. O Anel de Ouro é uma série de cidades históricas, localizadas entre 120 e 220 quilômetros de Moscou, que formam um círculo geográfico e cultural que é considerado o coração espiritual da Rússia. Cidades como Vladimir, Suzdal, Rostov e Yaroslavl oferecem um vislumbre de como era a vida na Rússia medieval, antes da ascensão de Moscou como capital. Essas cidades são conhecidas por seus mosteiros e igrejas, com suas cúpulas douradas que brilham contra o céu azul. Os mosteiros de Suzdal, com seus edifícios de madeira e suas estruturas que parecem ter saído de um livro de histórias, oferecem uma experiência que é simultaneamente histórica e espiritual. As ruas de paralelepípedos,
As casas de madeira e a ausência de modernidade fazem dessas cidades um refúgio para aqueles que buscam escapar do caos do mundo contemporâneo. Mas a Rússia não é apenas um país de cidades históricas, florestas e planícies interiores. Ao observar o mapa com atenção, percebemos que suas fronteiras se estendem até mares distantes e ambientes extremos, criando uma relação profunda entre o território e as águas que o cercam. Ao longo de sua história, esses mares desempenharam papéis decisivos na economia, na defesa e na expansão cultural do país. Eles foram rotas de comércio, cenários de batalhas, portas de entrada para novas ideias e, em muitos momentos, linhas de proteção contra ameaças externas. No oeste, o Mar Báltico representa a ligação mais direta da Rússia com a Europa. Foi por meio dessas águas que o Império Russo estabeleceu contato com potências europeias, desenvolveu rotas comerciais e construiu cidades que se tornaram símbolos de modernidade e abertura para o mundo. Portos como o de São Petersburgo e Kaliningrado funcionam como verdadeiras portas de entrada e saída de mercadorias, tecnologia e influência cultural. Durante séculos, o Báltico foi uma região disputada por diferentes impérios, e seu controle significava acesso ao comércio internacional e presença estratégica no continente europeu. O clima frio e úmido do Báltico moldou o estilo de vida das populações costeiras. Pescadores enfrentam ventos fortes e águas geladas, enquanto cidades portuárias mantêm uma rotina intensa de navios, estaleiros e mercados. No inverno, parte dessas águas pode congelar, exigindo planejamento e tecnologia para manter as rotas abertas. Mesmo assim, o Mar Báltico continua sendo um dos pilares econômicos da Rússia, sustentando exportações, transporte marítimo e conexões com o restante da Europa. Mais ao sul, o cenário muda completamente. Ali encontramos o Mar Negro, uma região historicamente disputada e carregada de significado político e militar. Suas águas conectam a Rússia ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio, transformando a área em um ponto crucial para rotas marítimas e influência regional. Ao longo dos séculos, o controle dessa região foi motivo de conflitos, alianças e disputas territoriais que ajudaram a moldar a história da Europa Oriental. Cidades costeiras como Sochi e Novorossiysk revelam um lado diferente da Rússia, com clima mais ameno, vegetação abundante e uma atmosfera que lembra destinos turísticos europeus. Durante o verão, essas regiões se tornam refúgios para milhões de russos que buscam descanso, sol e contato com o mar. Praias movimentadas, hotéis e centros de lazer contrastam com o rigor climático de outras partes do país, mostrando como a geografia russa pode variar drasticamente de uma região para outra. Mas é no extremo norte que a relação da Rússia com o oceano assume sua forma mais impressionante e desafiadora. O Ártico russo representa uma das fronteiras mais severas do planeta, uma região dominada por gelo, tempestades intensas e longos períodos de escuridão durante o inverno. Em algumas localidades, o sol desaparece por semanas inteiras, criando uma sensação de isolamento que exige enorme resistência física e psicológica de quem vive ali. Apesar das condições extremas, o Ártico possui uma importância estratégica gigantesca. Sob o gelo dessa região estão algumas das maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo, além de depósitos minerais valiosos que despertam interesse internacional. Para a Rússia, essa área representa uma combinação de desafio e oportunidade, exigindo tecnologia avançada, infraestrutura resistente e planejamento de longo prazo. Nos últimos anos, o degelo gradual das calotas polares tem transformado o Ártico em uma nova rota marítima global. Navios cargueiros começam a cruzar essas águas durante os meses mais quentes, reduzindo significativamente a distância entre a Europa e a Ásia. Essa mudança pode alterar o comércio mundial e reforçar ainda mais o papel da Rússia como potência energética e logística. Mas o que realmente torna o Ártico fascinante não é apenas o gelo ou os recursos escondidos sob sua superfície.
É a vida que conseguiu se adaptar a um dos ambientes mais hostis da Terra. Mesmo em temperaturas extremamente baixas e sob ventos violentos, uma variedade surpreendente de animais encontrou maneiras de sobreviver nesse território congelado. Entre as criaturas mais emblemáticas está o urso polar, o maior predador terrestre do planeta. Com sua espessa camada de gordura e sua pelagem branca que se mistura ao gelo, ele se move silenciosamente sobre a superfície congelada, caçando focas e explorando vastas áreas em busca de alimento. Sua presença simboliza a força e a resistência da vida em um ambiente onde cada refeição pode significar a sobrevivência. Nas águas geladas do oceano, focas, morsas e baleias percorrem rotas migratórias que existem há milhares de anos. As morsas, com seus longos dentes e corpos massivos, descansam sobre blocos de gelo, enquanto baleias emergem lentamente à superfície para respirar antes de mergulhar novamente nas profundezas escuras. Esses animais dependem do gelo marinho para viver, alimentar-se e proteger seus filhotes. Acima do gelo e das águas frias, aves marinhas como gaivotas árticas e corvos do norte desafiam os ventos intensos e percorrem grandes distâncias em busca de alimento. Durante o curto verão ártico, quando a luz do sol retorna e a neve começa a derreter, o ambiente se transforma rapidamente. Plantas florescem, insetos surgem e milhares de aves migratórias chegam para se reproduzir, criando um ciclo de vida que acontece em ritmo acelerado antes da volta do inverno. Ao explorarmos a Rússia em toda a sua extensão, uma verdade se torna cada vez mais evidente. Este é um país que recusa morrer, que continua se reinventando apesar dos desafios, que preserva sua identidade mesmo diante de pressões externas. Com sua vastidão incomparável, sua história épica e sua natureza selvagem, a Rússia é um país que desafia a compreensão e continua surpreendendo aqueles que ousam explorar suas profundezas. É um império que não apenas sobreviveu a séculos de transformação, mas que continua moldando o destino do mundo. Suas montanhas guardam segredos de impérios antigos, suas cidades oferecem modernidade e tradição em harmonia precária, e suas regiões remotas contam histórias de resistência e renascimento. Para aqueles que se aventuram além dos estereótipos, a Rússia revela-se como um destino de beleza incomparável e profundidade histórica que desafia a compreensão. A Rússia é uma nação em transformação constante, onde o passado e o futuro coexistem em uma dança dinâmica. Seus vulcões continuam ativos, seus rios continuam fluindo, suas cidades continuam crescendo, e seu povo continua escrevendo a história de um país que, há séculos, recusa-se a desaparecer. É um lugar onde a natureza ainda reina suprema, onde a história ainda respira e onde o futuro ainda está sendo escrito. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, é um gesto simples e ajuda demais no nosso trabalho.